Olá, eu sou o leitor e esta é a história interminável de Michel Ende. Capítulo 3: A Venerável Morla. Chiron ouviu o galope do cavalo de Atreio sumir-se ao longe e tornou a deitar-se na cama de peles. Fora tal o esforço feito que ficara extenuado. As mulheres que de manhã o foram ver à tenda de Atreio recearam pela vida do velho centauro. Mesmo alguns dias depois, quando os caçadores regressaram, ele não tinha melhorado muito, mas conseguiu já explicar-lhes os motivos que tinham levado Atreio a partir a cavalo para não voltar tão cedo. E como todos eles estimavam o rapaz, mostraram-se preocupados e manifestaram a sua inquietação. Mas ao mesmo tempo, sentiram-se orgulhosos por a imperatriz menina o ter escolhido, a ele, para lhe confiar a grande busca, apesar de ninguém compreender os motivos que a isso a tinham levado. O velho Chiron nunca mais voltou à Torre de Marfim, mas também não morreu, nem ficou entre os peles verdes no mar de erva. O destino levá-lo-ia por uma outra via, absolutamente inesperada. Mas isso é outra história que será contada de outra vez. Naquela mesma noite, Atreio galopou até ao sopé dos Montes de Prata. Era quase manhã quando descansou. Artax foi pastar e matar a sede num límpido regato da montanha. Atreio embrulhou-se na capa vermelha e dormiu algumas horas. Mas quando o sol nasceu, já iam a caminho. No primeiro dia, atravessaram os Montes de Prata. Conheciam bem todos os caminhos, todas as veredas e progrediam rapidamente. Quando sentiu fome, o jovem comeu um bocado de carne de búfalo seca e 2 bolos de sementes que tinha num saco preso à sela. Em boa verdade, era a merenda que havia levado para a caça. Sim, disse Bastien, são horas de se comer qualquer coisa. Tirou o pão da pasta, desembrulhou-o, partiu-o ao meio, tornou a embrulhar um dos pedaços e guardou-o. Comeu a outra metade. Tinha acabado o recreio e Bastien imaginou o que ia passar-se na próxima aula. Sim, era a aula de geografia com o Dr. Karga. Iam ter de enumerar os rios e os respectivos afluentes, as cidades e os respectivos habitantes, as riquezas mineiras e as indústrias. Bastien encolheu os ombros e retomou a leitura. Ao pôr do sol, os Montes de Prata ficam já muito para trás e foi à altura para um novo descanso. Atreio sonhou naquela noite com búfalos vermelhos. Via-os passar de longe no mar da erva e tentava acercar-se deles, a cavalo. Tudo em vão. Eles continuavam à mesma distância, por mais que o cavalo os perseguisse. No segundo dia, atravessaram a região das árvores cantoras. Eram todas diferentes na forma, nas folhas, na casca, mas a razão pela qual este país tinha este nome era por se ouvirem as árvores crescer, o que produzia uma música doce, próxima e longínqua, uma espécie de cor poderoso cuja beleza não encontrava rival em fantasia. Era um tanto perigoso, dizia-se, atravessar este país, pois já mais de um viajante lá ficara imobilizado, como que enfeitiçado, esquecido de tudo. Também Atreio sentiu o poder daqueles sons maravilhosos, mas não cedeu à tentação de parar. Na noite seguinte, Atreio sonhou mais uma vez com os búfalos vermelhos. Desta vez ia a pé e eles passavam a seu lado numa grande manada, mas ficavam fora do alcance do arco. E quando quis aproximar-se mais para atirar, verificou que tinha os pés presos ao chão, que não podia deslocar-se. O esforço que fez para os levantar despertou-o. Não tinha ainda nascido o sol, mas partiu imediatamente. No terceiro dia, avistou as torres de vidro de Eribo, nas quais os habitantes desta região captavam e conservavam a luz das estrelas. Faziam objetos maravilhosamente decorados, objetos cuja utilidade ninguém em fantasia conseguia entender. Atreio cruzou-se com alguns destes seres que tinham todo o aspecto de serem também feitos de vidro. Deram-lhe de comer
e de beber, mostraram-se extremamente amáveis, mas quando perguntou se alguém sabia alguma coisa a respeito da doença da Imperatriz Menina, todos se refugiaram num silêncio triste e embaraçado. Na noite seguinte, Atreio sonhou uma vez mais que passava a seu lado uma manada de búfalos vermelhos. Viu um deles, um touro particularmente grande e imponente, sair do grupo dos companheiros e vir ao seu encontro, lentamente, sem manifestar nem medo, nem cólera. Como todos os verdadeiros caçadores, Atreio possuía o dom de descobrir imediatamente o sítio em que devia acertar para matar a presa. O búfalo vermelho arranjara maneira de lhe apresentar ele próprio o ponto mais vulnerável. Atreio pôs a flecha no arco e retesou este com quanta força tinha. Mas não conseguia atirar. Ficavam-lhe os dedos como que colados à corda do arco e não conseguia libertá-los. E as coisas passaram-se de forma igual ou parecida nos sonhos das noites seguintes. Estava sempre perto do búfalo vermelho. Aliás, era precisamente o mesmo que tinha procurado matar na realidade. Conhecia-o pela mancha branca da testa, mas por uma ou outra razão nunca era capaz de disparar a flecha mortífera. Havia alguns dias que viajava. Avançava cada vez mais, sem saber para onde ia e sem encontrar ninguém que lhe pudesse dar um conselho. O amuleto de ouro que usava era respeitado por todos os seres que encontrava, mas nenhum dava resposta às suas perguntas. Um dia, avistou ao longe as ruas de Brousse, onde vivem umas criaturas com corpo de fogo, mas preferiu não entrar. Percorreu a vasta região montanhosa dos sassafranianos, que nascem velhos e morrem quando chegam a bebés. Alcançou o templo da Floresta Virgem de Muhammad, onde, no ar, flutua uma alta coluna de pedra lunar, e falou com os monges que habitam no templo. Mas, uma vez mais, teve de partir sem lograr obter qualquer informação. Havia já quase uma semana que percorria o país em todos os sentidos, quando no 7º dia e na noite que se lhe seguiu, lhe aconteceram duas coisas completamente diferentes que modificaram profundamente a situação e o seu estado de espírito. O relato que o velho Chiron lhe fizera dos factos passados em todos os recantos de fantasia deixaram-o muito impressionado, mas até então não passavam para ele de histórias. No 7º dia, iria testemunhá-los com os seus próprios olhos. Era cerca de meio-dia, quando atravessou uma floresta densa e sombria composta por árvores gigantescas e nudosas. Era a floresta de Houle, onde, algum tempo antes, se tinham encontrado os 4 mensageiros. Na região, Atreio sabia-o, havia duendes arbóreos. Pelo que lhe tinham contado, eram gigantes e gigantas com aspecto de árvores nudosas. Quando imóveis, como geralmente acontecia, pareciam verdadeiras árvores e podia-se passar ao lado delas sem se dar por nada. Só quando se mexiam é que se lhe distinguiam os braços em forma de ramos e as pernas retorcidas semelhantes a raízes. Eram de facto terrivelmente fortes, mas inofensivas. Gostavam, porém, de pregar uma ou outra partida aos viajantes extraviados. Atreio acabava de descobrir uma clareira pelo meio da qual deslizava um pequeno riacho e apeou-se para deixar Artax beber e pastar, quando, subitamente, ouviu uns estalidos nas moitas atrás de si e voltou-se. Eram 3 duendes que saíam da floresta ao encontro dele. O ar dos duendes provocou-lhe um arrepio na espinha. O primeiro não tinha pernas, nem barriga. Tinha de andar com as mãos. O segundo tinha um buraco enorme no peito, através do qual se via a luz do dia. O terceiro saltitava numa só perna, a direita, porque lhe faltava toda a parte esquerda do corpo, como se o tivessem rachado ao meio. Ao verem o amuleto no peito de Atreio, inclinaram-se todos ao mesmo tempo e foram-se aproximando lentamente. "Não tenhas medo",
disse o que andava com as mãos, numa voz que fazia lembrar uma árvore a estalar. O nosso aspecto não é nada bonito, mas não encontrarás na floresta de Haula ninguém que possa informar-te, a não ser nós. Foi para isso que viemos. Informar-me? Perguntou Atreio. De quê? Ouvimos falar de ti, gemeu o do peito aberto. E contaram-nos o que te leva a fazer esta viagem. Não podes avançar mais nesta direção, senão estás perdido. Senão, acontece-te o que nos aconteceu a nós, suspirou o duende rachado ao meio. Olha para nós. Queres ficar assim? O que é que lhes aconteceu? Quis saber Atreio. O nada está a ganhar terreno, gemeu o primeiro. Estende-se cada vez mais, é cada vez maior. Se é que se pode dizer que o nada pode tornar-se maior. Todos os outros fugiram a tempo da floresta de Haula. Nós não quisemos sair da nossa terra natal, fomos surpreendidos a dormir e tornámo-nos naquilo que estás a ver. E isso dói muito? Perguntou Atreio. Não, respondeu o segundo doente, o que tinha o buraco no peito. Não se sente nada. O mal é faltar-nos qualquer coisa, e uma vez que se apanha o mal, ele não deixa de crescer e nós de diminuirmos. Muito em breve deixaremos de existir por completo. Em que parte da floresta isto começou? Perguntou Atreio. Queres saber? Disse o terceiro duende, que era só meio duende, olhando para os companheiros de desgraça com um ar interrogador. Vendo que eles estavam de acordo, continuou. Vamos levar-te a uma distância de onde possas ver, mas terás de prometer que não te aproximas, senão serás irresistivelmente atraído. Está bem, disse Atreio. Prometo. Lá foram os três, para a orla da floresta. Atreio pegou nas rédeas de Artax e seguiu-os. Caminharam durante algum tempo em zigue-zague por entre as árvores gigantescas e pararam finalmente diante de um tronco particularmente grosso. Nem 5 homens adultos de mãos dadas o conseguiriam abarcar. Sobe tão alto quanto possas, disse o duende sem pernas, e olha para o lado do levante. Logo verás, ou melhor, deixarás de ver. Atreio trepou, segurando-se aos nós e boças do tronco. Atingiu os ramos inferiores. Pulou depois para os seguintes e assim sucessivamente, cada vez mais alto até perder de vista o solo. Continuou a trepar. O tronco era cada vez mais frágil e os ramos multiplicavam-se, tornando a subida mais fácil. Quando finalmente se pôde sentar no cimo da árvore, olhou para o levante e pôde ver o seguinte espetáculo. Os cumes dos montes mais próximos eram verdes, mas logo a seguir as folhas pareciam ter perdido a cor. Eram cinzentas. Mais para diante, as árvores pareciam estranhamente transparentes, vaporosas ou, mais exatamente, tornavam-se cada vez mais irreais. Mais para a frente ainda, nada existia. Absolutamente nada. Não se tratava de uma zona deserta. Não havia escuridão, nem claridade. Era algo de insuportável para a vista de quem olhava, dando a sensação de cegueira, porque não há olhos que possam suportar a visão do nada absoluto. Atreio pôs a mão diante dos olhos e pouco faltou para se deixar cair do ramo. Agarrou-se bem e desceu o mais depressa possível. Tinha visto o suficiente. Compreendia agora perfeitamente o terror que se espalhara por todo o país. Quando chegou ao pé da árvore gigante, os 3 duendes tinham desaparecido. Montou no cavalo e afastou-se a galope daquele nada que ameaçava crescer lenta, mas inexoravelmente. Só quando a noite caiu e a floresta de Haula ficou muito para trás,
é que parou para descansar. Iria dar-se nessa noite o acontecimento que viria a impor novos rumos à grande busca. De facto, sonhou, muito mais distintamente ainda do que das outras vezes, com o grande búfalo que intentara matar. Desta vez, estava na frente do animal, sem flecha e sem arco. Sentia-se infinitamente pequeno e o focinho do búfalo enchia o céu. Ouviu-o falar. Não conseguia compreender tudo, mas era mais ou menos isto que o animal dizia. Se me tivesses matado, serias agora caçador. Mas não o fizeste. E é por isso que eu te posso ajudar, Atreio. Ouve. Há em fantasia um ser que é o mais velho de todos. Longe, muito longe daqui. Para as bandas do norte, estende-se o pântano da desolação. No centro desse pântano, ergue-se o Monte Córneo. É lá que habita a venerável Morla. Vai ter com a venerável Morla. A tais palavras, Atreio despertou. Bateram 12 horas no relógio da torre. Os colegas de Bastian iriam em breve para a última aula, a de ginástica. Talvez fossem para o pátio jogar com a bola grande e pesada. Bastian era pouco hábil, o que fazia com que nenhuma das equipas o quisesse. Outras vezes tinham de jogar com uma bola pequena, dura como uma pedra que magoava muito quando acertava em alguém. E era sempre em Bastian que acertava. E com toda a força. Porque ele era um alvo fácil. Mas era também possível que fossem subir à corda, exercício que Bastian detestava mais do que outros qualquer. Enquanto a maior parte dos colegas ia já no alto, ele ficava pendurado como um saco de farinha, corado como um tomate na ponta inferior da corda, incapaz de subir ao menos 50 centímetros. Para grande gozo de toda a turma. E o professor de ginástica, o Dr. Menga, não poupava as piadas contra Bastian. Bastian teria dado tudo para ser Atreio. Havia de lhes mostrar como era, a todos eles. Solta um suspiro profundo. Atreio continuava rumo ao norte, cada vez mais para norte. Descansavam ele e o cavalo o mínimo indispensável, o suficiente para dormirem e comerem. Galopava dia e noite, ao sol e à chuva, indiferente às tempestades. Não prestava atenção a nada e nada perguntava a ninguém. Quanto mais avançava para o norte, maior era a escuridão. Os dias eram cinzentos como chumbo, sempre iguais. Durante a noite, o céu era iluminado pelas auroras boreais. Num dia de manhã, em que a luz turva dava a impressão de o tempo se ter detido, avistou finalmente, do alto de um outeiro, o pântano da desolação. Sobre ele pairavam vapores de névoa, atrás dos quais surgiam árvores cujos troncos se dividiam em 4, 5 ou mais ramificações tão retorcidas que faziam lembrar grandes caranguejos erguidos sobre inúmeras patas na superfície da água escura. Revestidas de folhagem pardacenta, lançavam por todos os lados raízes aéreas que mais pareciam tentáculos imóveis. Tornava-se quase impossível saber onde é que o sol era firme e onde não passava de um tapete de plantas aquáticas. Artax, apavorado, resfolgou quase imperceptivelmente. Vamos ter de nos meter por aí, senhor? Sim, respondeu-lhe Atreio. Vamos ter de encontrar o Monte Córneo, que se encontra no meio deste pântano. Esporeou Artax e o cavalinho obedeceu. A cada passo que dava,
Tinha de confirmar a dureza do solo e avançar lentamente. Finalmente Atreio desmontou e levou Artax pela rédea. De vez em quando, o cavalo atolava-se, mas ele conseguia sempre desatolá-lo. Mas quanto mais iam avançando, mais o cavalo se atolava, mais difíceis pareciam os movimentos. Não segurava a cabeça e os seus passos eram arrastados. Que se passa, Artax? Perguntou Atreio. Não sei, meu senhor, respondeu o animal. Acho que devíamos voltar para trás. Isto não leva a nada. Estamos à procura de uma coisa com que sonhaste. Não encontraremos nada. Talvez afinal seja tarde demais. O mais certo é a Imperatriz Menina estar já morta e o que estamos a fazer não tem sentido. Vamos embora, senhor. Nunca me tinhas falado assim, Artax? Observou Atreio, surpreendido. O que aconteceu? Estás doente? Talvez, respondeu Artax. A cada passo que damos, a tristeza invade o meu coração. Não alimento a mínima esperança, senhor. Já não aguento o meu próprio peso. Acho que não vou mais longe. Temos de continuar, exclamou Atreio. Vamos embora, Artax! Puxou pela arriata, mas Artax não se moveu. Estava já atolado até à barriga e não fazia qualquer tentativa de se desatolar. Artax, não podes desistir assim. Anda, sai, se não queres morrer afogado, bradou Atreio. Deixe-me, senhor, respondeu o cavalinho. Não consigo. Segue tu sozinho. Não te importes comigo. Não posso suportar esta desolação. Quero morrer. Atreio puxava desesperadamente pela arriata, mas o cavalo cada vez se atolava mais. Atreio nada podia fazer. Quando à superfície da água negra só aparecia a cabeça do animal, abraçou-se a ela. Eu aguento, Artax. Eu não te deixo atolar, disse num murmúrio. E o cavalo relinchou. Desta vez quase em surdina. Não pode ajudar-me, senhor. Estou acabado. Nenhum de nós sabia o que nos esperava aqui. Agora já sabemos porque é que o pântano da desolação tem este nome. Foi esta desolação que me tornou pesado. Tão pesado que me afoguei. Não há por onde escapar. Mas eu estou aqui e também não sinto nada, disse Atreio. Tens o resplendor, respondeu Artax. Estás protegido. Então eu vou colocar o amuleto no teu pescoço, tornou-lhe Atreio. Pode ser que ele te proteja também a ti. E ia tirar o colar do pescoço. Não, arquejou o cavalinho. Não podes fazer isso. Meu senhor, o pentáculo foi-te dado a ti e não tens o direito de o passar a outrem. Tens de continuar a busca sem mim. Atreio encostou a cara ao focinho do cavalo. Artax, meu querido Artax, murmurou com a voz estrangulada. Posso pedir-te uma última coisa, meu senhor? Perguntou o animal. Atreio, silencioso, assinou que sim. Então peço-te que te vás embora. Não queria que assistisse à minha morte. Queres fazer-me este favor? Atreio afastou-se lentamente. Metade da cabeça do cavalo já estava submersa na água negra. Adeus, Atreio, meu senhor, disse. E obrigado. Atreio cerrou os lábios. Preferia calar-se. Saudou uma vez mais Artax, posto que se afastou e partiu. Bastian soluçava. Era mais forte do que ele. Tinha os olhos marejados de lágrimas e não conseguia continuar a ler. Teve de tirar o lenço do bolso para se assoar antes de prosseguir.
Atreio não sabia já há quanto tempo caminhava através do lamaçal. Sentia-se como cego e surdo. O nevoeiro era cada vez mais cerrado e parecia-lhe andar há muitas horas a caminhar sem sair do mesmo sítio. Não prestava já atenção ao chão que pisava, mas mesmo assim só se atolou até ao joelho, de modo que se lhe afigurava incompreensível o amuleto da Imperatriz Menina guiava-o pelo bom caminho. De repente, viu-se diante da encosta de uma montanha bastante alta e abrupta. Começou a trepar pelas fendas da rocha e subiu até ao cume arredondado. No começo, não reparou na matéria de que eram feitas as penedias. Só quando atingiu o cume e o seu olhar abarcou toda a montanha, é que viu que se tratava de placas de matéria córnea de dimensões colossais, com todas as gretas e frestas cheias de musgo. Tinha finalmente encontrado o Monte Córneo. Mas esta descoberta não lhe trouxe qualquer entusiasmo. A morte do seu fiel cavalo tornara-o quase indiferente. Tinha agora de descobrir quem era a venerável Morla e onde é que ela morava exatamente. Pensava nisso quando, subitamente, sentiu um movimento quase imperceptível a percorrer toda a montanha, posto o que ouviu um formidável ronco, um estalo de uma língua, tudo seguido de uma voz que parecia vir das profundas das entranhas da terra. Repara, velha amiga, parece que anda alguma coisa a mexer por cima de nós. Atreio pôs-se a correr para um dos extremos do planalto, na direção de onde provinha a voz, mas ao andar tropeçou num tufo de musgo, caiu e escorregou. Não conseguiu deter-se, cada vez escorregava com uma velocidade maior e acabou por cair a pique. Foi felizmente parar em cima de uma árvore que havia no sopé, cujos ramos lhe amorteceram a queda. Atreio viu então na sua frente, no flanco da montanha, uma reentrância enorme da qual gorgolejava ruidosamente um jorro de água negra. No fundo da reentrância estava uma coisa a mexer e a aproximar-se lentamente. Parecia um bocado de rocha, do tamanho de uma casa. Só quando aquilo apareceu mesmo à luz do dia é que Atreio viu que era a cabeça a encimar um pescoço comprido e enrugado, uma cabeça de tartaruga. Tinha os olhos enormes, como grandes lagoas negras. Da boca escorria-lhe lama e algas. Toda aquela montanha córnea, Atreio compreendeu subitamente, era apenas um único e enorme animal, uma tartaruga gigantesca, a venerável Morla. E mais uma vez se fez ouvir o ronco sonoro e gorgolejante. Que andas tu a fazer aí, miúdo? Atreio agarrou o amuleto que tinha ao peito e pegou nele de maneira que os olhos do tamanho de lagoas o pudessem ver. Sabes o que é isto, Morla? Passados momentos, ela respondeu. Olha, querida velha, Auren! Há quanto tempo não o víamos? Um galhão da Imperatriz Menina. Há quanto tempo? A Imperatriz Menina está doente, respondeu-lhe Atreio. Não sabias? A nós tanto se nos dá como se nos deu, não é, velha? Replicou Morla. Aparentemente, era consigo mesma que falava deste modo singular, certamente por não ter qualquer outro interlocutor, sabe-se lá há quanto tempo. Morrerá se não a salvarmos, acrescentou Atreio angustiado. Que morra? Tornou-lhe Morla. E com ela desaparecerá a fantasia, exclamou Atreio.
A morte está a ganhar terreno por todo o lado. Pude presenciá-lo com os meus próprios olhos. A Morla fitava-o com os seus olhos gigantescos e vazios. Nada temos contra isso, não é, velha? Gargarejou. Vai ser a morte de todos nós, gemeu Atreio. De todos nós! Olha lá, miúdo, retorquiu a Morla. Que temos nós a ver com isso? Para nós, isso já não tem importância. A nós tanto se nos dá como se nos deu. Também tu vais ser aniquilada, Morla! Gritou Atreio, enfurecido. Também tu! Ou julgas que, por seres velha, vais sobreviver à fantasia? Olha, miúdo, gargarejou ela. Nós somos velha. Muitíssimo velha. Já vivemos o suficiente. Vimos muita coisa. Quem conhece aquilo que nós conhecemos não dá importância a nada. Tudo se repete eternamente. O dia e a noite. O verão e o inverno. O mundo é vazio e sem sentido. Tudo vai dar ao ponto de partida. O que foi engendrado acaba por regressar ao nada. O que nasceu tem de morrer. Tudo se anula, o bem e o mal, o tolo e o sábio, o belo e o feio. Tudo é vazio, nada é real, nada é importante. Atreio não atinava com a resposta a dar a isto. O olhar imenso, soturno e vazio da Morla paralisava todos os seus pensamentos. Daí a pouco ouviu-a continuar a dizer: Tu és novo, miúdo. Nós somos velha. Se tu fosses tão velho como nós, saberias que tudo se resume à desolação. Repara, que razão há para não morrermos? Tu, eu, a Imperatriz Menina, toda a gente sem exceção. Tudo é aparência. Tudo vem a dar ao jogo do nada. Tudo vai dar ao mesmo. Deixa-me descansar. Anda. Põe-te a andar. Atreio apelou para toda a sua vontade, a fim de poder resistir ao efeito paralisante do olhar da Morla. Se tu sabes assim tanta coisa, disse, também deves saber em que consiste a doença da Imperatriz Menina. E se existe algum remédio para ela? Nós sabemos. Não sabemos, velha? Sabemos sim, arquejou Morla. Mas tanto se nos dá que ela morra ou viva. Para quê? Para quê responder-te? Se para ti vai dar tudo ao mesmo, insistiu Atreio, podias dizer-me. É verdade que podíamos, não é, velha? Resmungou Morla. Mas não nos apetece. Nesse caso, disse Atreio, não é indiferente. A verdade é que não acreditas no que dizes. Seguiu-se um grande silêncio. Depois ouviu um ronco prolongado, uma espécie de arroto. Talvez fosse uma espécie de gargalhada, se é que a Morla podia saber ainda o que é rir, mas sempre acabou por dizer: Esperto és tu, garoto. Há já muito tempo que não nos divertíamos tanto como hoje, não é, velha? Realmente, é verdade que te podíamos dizer. Não faz diferença nenhuma. Dizemos
Ou não dizemos, velha? Silêncio. Impaciente, Atreio esperava pela resposta de Morla, mas não queria interromper com perguntas o curso lento e soturno dos seus pensamentos. Começou finalmente a falar. A tua vida é curta, rapaz. A nossa é longa. Longa até demais. Nós vivemos no tempo. Tu, pouco tempo. Eu, muito. Mas a Imperatriz Menina já cá estava antes de mim. Apesar disso, não é velha. Continua jovem. A existência dela não se mede em tempo. Mede-se em nomes. Ficas a saber. Ela precisa de um nome novo. Está sempre a precisar de um nome novo. Sabes qual é o nome dela, pequeno? Não, reconheceu Atreio. Nunca o ouvi. Não podias ter ouvido. Nós própria não nos recordamos. Mas a verdade é que ela já teve muitos. Todos, porém, foram esquecidos. Acabou-se tudo. Podes crer. Sem nome ela não consegue viver. A Imperatriz Menina, para recuperar a saúde, precisa tão somente de um nome novo. Mas pouco importa que a recupere ou não. Fechou os olhos do tamanho de lagoas e começou a esconder a cabeça aos poucos. Espera! Gritou-lhe Atreio. De onde lhe virá o nome? Quem é que lhe pode dar o nome? Onde é que posso encontrá-lo? Nenhum de nós, disse Morla num estertor. Nenhum ser de fantasia poderá dar-lhe um nome novo. É por isso que tudo é em vão. Não te incomodes por tão pouca coisa, rapaz. Nada é importante. Mas quem? Disse Atreio fora de si. Quem é que lhe pode dar um nome que vai salvar e nos salvará a nós também? Faz menos barulho, disse Morla. Deixa-nos sossegada e vai-te embora. Também não sabemos quem é que pode. Se tu não sabes, berrou Atreio ainda mais alto, quem é que sabe? Ela tornou a abrir os olhos. Se não trouxesses contigo o resplendor, disse ela arquejando, já te tínhamos devorado. Seria a única maneira de nos deixares em paz. Quem? Teimava em perguntar a Atreio. Diz-me quem é que sabe e eu deixar-te-ei em paz para sempre, para toda a eternidade. Não tem importância, respondeu ela. Talvez o Yulala, o oráculo do sul, talvez ele saiba, mas que importa isso? Como é que eu posso ir até lá? Ir até lá? Não é possível, rapaz. Nem que viajasses durante 10.000 dias. Não viverás o suficiente. É longíssimo. Para os lados do sul. Muitíssimo longe. Por isso mesmo é que tudo vai ser em vão. E é isso que temos estado a dizer desde o princípio, oh não é, velha? Deixa-te disso, esquece, rapaz, e para começar, deixa-nos em paz.
E aqui fechou definitivamente os olhos vazios de expressão e meteu a cabeça na caverna. Atreio compreendeu que dela não saberia mais nada. Àquela mesma hora, o vulto negro, nascido da concentração das trevas no ermo noturno, tinha já descoberto a pista de Atreio e encaminhava-se para o pântano da desolação. Nada, nem ninguém em fantasia o poderia desviar deste percurso. Bastien tinha a cabeça apoiada nas mãos e olhava em frente, pensativo. É estranho, disse em voz alta, não haver ninguém em fantasia, ninguém, capaz de dar um nome à Imperatriz Menina. Se o problema era só esse, achar um nome, Bastien podia dar uma ajuda. Mas infelizmente ele não estava em fantasia, onde as suas capacidades podiam ser úteis e valer-lhe alguma simpatia e consideração. Por outro lado, também lhe agradava não viver lá, pois nem por todo o ouro do mundo se arriscaria a percorrer uma região como o pântano da desolação. E o pior era aquele vulto negro que, sem Atreio saber, o perseguia. Bastien gostaria de o avisar, mas não era possível. O que havia a fazer era esperar e continuar a ler. E assim termina o terceiro capítulo da História Interminável. Não percam o próximo capítulo. Até à próxima página.